Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar. Eu vou continuar preenchendo a playlist aqui de química, no qual a gente está decompondo a tabela periódica por conta do artifício que ela nos serve, destacando cada um dos elementos. E como sobre a elementariedade das propriedades que a química transduz em sinalizar para nós o efeito das recompensas dos produtos que a gente compõe por materializar e desmaterializar as matérias, fazendo readequações com esses elementos, né, a partir das atomicidades que eles compõem na natureza, e desse encantamento extraindo, né, as purezas e as reduções dessas purezas, ou até mesmo as desconcentrações que elas nutrem a nossa realidade. E como presente, né, nessas necessidades, nessas bacias, nesses nascentes, quando nascem em nós o desejo, a vontade e a reutilização dessa vontade, que rechama, remexe em nós a partir de mecanismos químicos, que a gente às vezes até fala na quantificação de criptar em nós, né, é como se a gente molecularmente, a partir da recombinação quântica no sentido de quantificar a relação com as descargas da energia, com as relações que a química enaltece a partir dos átomos, que são precisamente massa atômica, e a massa atômica caracteriza o elemento. E dentro dessa massa atômica existe a neutralização dessa massa, né? E dentro dessa neutralidade, que se faz íntima e atomifica em natureza, com uma propriedade de reação elementar, no sentido de natural, orbitam-se elétrons, né? E elétrons são as condições que modularmente esses átomos se encontram, em capacitância de desneutralizar-se em funções de equacionar-se nas frações que lhes intimidam a partir das relações que elas exercem na natureza. Um bom exemplo disso é alguém penteando o cabelo, né? Essa relação de alguém utilizar uma matéria modulada no sentido de produto, né? E aí a gente arca-se desse produto em chamar-se. E olha só, a chamas, o arcar de chamar e reconhecer, e a quantificação da utilização faz com que essa arqueie em mim uma utilidade para o pente. E desse pente, a minha relação de utilidade com ele, quantificada, extrai no apego que me enaltece formar-se dessa recombinação né, de 2 parear 1, né, porque
quando eu instituo a minha mão em segurar um pente, eu formalizo uma unificação, uma soma. E dessa soma, a minha reação motriz frente à minha utilidade relativa com esse pente, modulando as minhas descargas energéticas, vão disparar os impulsos que vão desimpulsar a partir do contato. E o contato, a partir desse contato, vai haver mudanças nesses elétrons, nos elétrons que orbitam as matérias. Os elementos das matérias, os átomos das matérias que a gente está realizando contato. Então, o contato é uma forma de mexer nos elétrons que orbitam esses átomos, desses elementos, dessas combinações de elementos que formam produtos. Então, quando você sente um arrepio, uma mudança transducional de descargas enérgicas em certos pontos do seu íntimo, nessas reações orgânicas, né? Aquele arrepiozinho tem uma valência de uma sinalização de mudança em elétrons, de um grupo de passagem elétrica. Então, por causa disso, há esse sentimento. E quando você quantifica e se adequaciona a sentir esse sentimento, essa atividade pode cair ou até mesmo transduzir-se em uma cintilação maior. É você repropagar esse sinal a partir de um gerenciamento e de uma recombinação iônica na sua conformação transduzida. É como se você aprendesse o mecanismo de transdução dessa relação e conseguisse desenvolvê-lo sem a dependência do produto. E aí é a memória, né? É você se conduzindo por preocupação e estilo de sentido diferencial, pegando e retratando o acontecimento para acontecê-lo sem dependência. E quando você faz isso, você institula isso como uma inteligência. E é isso que a gente vai aprofundar na relação e sentido, enaltecendo a periodicidade dos elementos químicos utilizando uma tabela, né? Então eu vou compartilhar minha tela e a gente vai conversando a respeito disso. E aí a gente vai bem devagar nessa playlist, viu? Eu vou tentar enaltecer apenas o elemento hidrogênio hoje, que é que ele tem bastante diferenciais. E aí a gente vai consultar os diferenciais e vai fazer os paralelos desses diferenciais para construir e costurar um manto estrutural para a gente recarregar e fazer essa memória desse elemento, que é tão importante e se envolve tanto em nossas vidas, nas nossas adequações e desadequações. Vou compartilhar a tela então. Os slides que eu estou preparando para poder fazer os rabiscos de sempre, eu coloquei desidratando os elementos. Por que desidratando os elementos? Para poder dissecá-lo na construção do entendimento. Então a gente vai tentar sugar ao máximo as concentrações que hidratam ele na sociedade em utilização dessa nomificação, nessa construção de entendimento e tudo. Aqui eu já preparei um slide para poder escrever as recompensações
E aqui eu já deixei claro que a gente vai falar hoje do hidrogênio. Então vamos aqui nos websites procurar. Vamos aqui, ó, tabela periódica. Olha que bonita, né? A gente tem a tabela periódica e aqui textos falando sobre ela. Vou clicar na tabela. Bom, e aí aqui vocês podem perceber, a partir das nossas relações de traduzir o sinal, que os elementos estão bem organizados, né? E é utilizado até cores, números e ordenadas para poder conduzir o encontro dos elementos. E para cada elemento existe um símbolo, e esse símbolo tem uma ligação com o alfabeto, até mesmo para poder pré-acionar em instinto simbiótico o seu nome. E o seu nome forra para cada elemento uma certa característica que repuxa na natureza sua utilidade. Então a química, a atomicidade, ela rima, pessoal. Ela rima, e as rimas delas são encontradas e encantadas nas particularidades científicas de cada uma de cada uma das matérias que tem a construção científica. Você vê, então a gente tem dessas grades vários elementos, e a gente sabe que para construir um produto diferencial, a gente mexe nas elementariedades dele. E aí, nessa informação e desinformação, a gente presta uma certa atenção na aparência. A aparência, ela diz bastante para nós, né? E aí, para uma realização de aparência, eu pus aqui os teclados, né? Teclas. Tanto tecla musical quanto tecla de operação computacional, né? Nós temos teclados musicais, teclados em partição celular, e você vê que cada construção de teclas representa a relação de combinação com propriedade no instrutor dessas teclas em utilizar do controle de operação para poder construir energias diferenciais, mensagens diferenciais. E aí, nessas mensagens diferenciais, nós conseguimos evidenciar o valor a partir daquilo que foi falado, da transdução e reconhecimento de cada nome que chama em nós, a partir desse pavilhão de combinação que se dispara em químicas na fisiologia que a gente sente no organismo, o que desvela a memória e aquela imagem da gente passando pente, né? Várias das reações que a gente tem no dia a dia, que se parecem com as reações que a gente tem penteando pente, fazem circuitos reativos semelhantes. E vários elementos, vários teclados, eles conduzem operações semelhantes, né? Eu tenho teclados com teclas numéricas, eu tenho teclados com teclas alfabéticas, eu tenho teclados com teclas musicais, eu tenho teclados com teclas de pontas, e assim sucessivamente, né? Então aqui nos cabe um enaltecimento da química buscando controlar. E aí um dos controles é fazer
é, é fazer essa afirmação, né? Então, controle é uma afirmação de reconhecimento e entendimento em trabalho de integração. Por quê? Porque esse trabalho de integração, a partir do momento que a gente afirma controle e desconhecer, ele continua, porque ele passa a ser vivo e servir de vivo para a vida ter somas, né, elementares. E essas somas elementares nos servem como trejetos, né? Trejetos são coisas que recombinam em nós para formar em nós não só adaptações celulares e fisiológicas, mas adaptações sociológicas, adaptações de convivência ao clima, adaptações de disservir a vida, né? Você vê os atletas, os pesquisadores, os cientistas, eles no conjunto de suas vidas, eles têm adaptações de quantificação de relações com a matéria. Todas essas relações com as matérias que esses cientistas, esses seres vivos trabalharam, se relacionando com a matéria, fazem recompensa e adaptações trejeitas, né? Porque tira deles ou soma neles elétrons em decomposição celular para recompor-se em uma adaptação quântica no sentido de afinação, quântica no sentido de afinação por instantes de relação contada na memória transduzida de valor assinalado pela estardação cerebelar. Então é quase que uma imunidade, né? Transduzida. É quase que uma adocificação, né? Uma integração de um elemento, de um ingrediente, até que ele recompense a receita, assumindo a receita em um tom, em um sabor. Então é demais, pessoal. Essa controle que o homem busca e esse estilo de transduzir esses reconhecimentos sobre essa percussão nos faz tocar com mais sabor ou com sabores em integração até que a gente goste e crie uma rima em ofício de melhorar as outras vidas a partir da melhora que a gente enxergou nas nossas, né? Essa realização. Então aqui a gente já tem fábricas disso e aí a gente já despendeia e aconselha os nossos a utilizarem essas ferramentas bem. E além dos teclados, a gente tem várias ferramentas de trabalho. Então, olha que legal. Esse quadro aqui ficou legal. A gente tem vários tipos de ferramentas e cada profissional, cada ser vai ser mais por conta dessa quantificação
relacionada às suas recomposições em função das ferramentas que utilizam. E graças a Deus e graças à sociedade, graças ao patrocínio capital, né, nessa sociologia de repartir, a gente vai entendendo e vai destilando esse trabalho em recompensas. Então, eis a periodicidade, né? Mais uma vez aqui encantando. Essa tabela, ela nos mostra também a relação do trabalho do homem, que ele vai, e a partir da quantificação dele ir e das suas transformações químicas, atômicas, nucleares, seja lá quais forem, para se formar um profissional com superioridade, ele se recompensa, né, no final do mês, né, com o valor capital. Existem forradores e atentadores para pensarem, né, os sociólogos, em uma dispersão desses benefícios, né, assalariados. Uma vez que nós estamos ao tempo todo sendo confrontados com a desrelação escalar da organização. Então a gente tem a organização e a desorganização. E tudo que a gente consegue como profissional enxergar organização, a gente assume em dever de sempre organizar quando vê desorganizado. Só que aí, dentro desse sempre, desses versos de ter o sempre na mente, a gente vai dessemplificando, descompulsionando o nosso dever. Então existe um descompulsionar do dever por relações pariativas. E essas relações podem ser chamadas de relações químicas, porque existem muitos amigos que ainda não chegaram ao nível que a gente tem de organização, ou de desejar e se aprontar socialmente em função desse dever. Então, às vezes a gente se diverte para não arrumar por relação química, de entender o tempo da performance dos nossos colegas, em construção dessa apatia pela organização, desse diferencial que lhe acontece em formar. Graças a Deus que o ensino médio, ele abrange, graças a Deus, as nossas mães, os nossos antepassados, a todos, que o ensino médio abrange o olhar para todas as disciplinas possíveis, porque quando abre esse leque, né, vamos enaltecer aqui, ó, matérias do ensino médio. Quando abre esse leque de matérias, vamos posicionar essa daqui, ó. A gente recursiona no entendimento do cidadão, dos nossos entes de bem, que vão conviver com nós e vão nos frear, nos descompulsionar a partir dessas relações químicas, né? Nada contra, pessoal, porque todo mundo tem e passa em semblante nessas medidas,
Não é o ensino médio? Então ensembla. Então olha que legal, pessoal. Nada colocando em evidência aqui essa propaganda, né? Não é fazendo propaganda lá não, mas mostrando que no ensino médio as matérias que graças a Deus e a todos os nossos irmãos e irmãs que pensam nisso, é ensinado essas matérias para isso, né? Para comprovar ao ser e descarregar esse ser para que, conforme o tempo e as relações que ele precise estabelecer na alquimia das associações e estados de instantes que ele passar durante a vida, ele entender que existe a parte artística, existe a parte da comunicação, e existem os gradientes de relação, e todos esses gradientes fazem dessas pessoas escolhas cada vez mais pautadas para o ionifício de estabelecer alquimicamente rima de acesso de controle, porque o corpo, a fisiologia do corpo está sempre procurando o controle de equilíbrio em primeiro grau, em primazia de acontecer-se em cada momento. E depois que encontra essa primazia do equilíbrio, ele se apronta para encontrar outros artifícios, que são as ferramentas que vão lhe aprontar o desenvolvimento dessas matérias em consubstanciação dessa realidade em função. Então, essa consubstanciação de si mesmo, nessa utilitariedade, vai lhe fazer um profissional cada vez mais entendido, porque quantificamente ele faz reprogramações celulares, moleculares, desapontando e elegendo, né, a partir das suas relações e dos seus entendimentos de associação rítmica, rima, e integrada a esses ensinos e aos pontos que eles têm nessas sociedades, nessas academias. Então isso vai tudo sendo realizado e naturalmente crescendo, como as naturezas cresceram, e a gente se conecta à natureza, né? A gente sempre tira da natureza o elixir da vida, né? Aquela famosa poção que a gente toma nos jogos de RPG, né? Para poder se manter mais, né, na linha do mais seguro. Essa é a palavra, mais seguro. E tudo isso aqui é em função da segurança. Bom, enaltecendo essa parte, a gente vai para a escrita agora. E o que é escrita? A escrita é a representação da linguagem falada por meio de signos e gráficos, né? Aqui diz no dicionário. Mas aí como a gente está enaltecendo a química e o elemento químico, a busca pelos controles que a natureza se edificiou, né? A gente vai desapontar aqui, na escrita, a imaterialização desse ofício da natureza, que está viva e se adaptando, e ela se adapta agora com retração nossa, porque a gente exerce pressionamento nessas naturezas. Então nossa impressão é soardados dessa natureza em relação, utilizando essas ferramentas que a gente citou, fazem escritas na natureza, e para a gente carregar essas escritas
de forma mais leve e mais atribuída em nossa fisiologia, física, física, química, nome e elucidação quantificativa na cicatrização que povoa em nós a arte de se decompor em numerologia, em artifício de integração em letras que se fazem versos, palavras, e tudo isso a gente vai treinando na academia conhecer, e todo esse conhecimento vai nesse treino de comparação e virtualização dessa natureza em edificação nossa e nossa com ela, nessa relação química em busca de equilíbrio, em busca de neutralidade. O que acontece? Acontece a criterificação do homem em controle. E nesse encontrar, né, desse controle, ele se cria lastros, né, a partir dessas entidades, né? E ele, nesses laços, nessas entidades, ele encontrou a palavra, como a letra, como fundamento para chamar palavras. E como o alfabeto, né, vamos chamar o alfabeto aqui, alfabeto. Como esse alfabeto, a partir da combinação e recombinação dessas estruturas e desportando essa estrutura na oralidade, de silabificar, né? Olha que lindo, silabificar o retrato descompulsório do diafragma em respiração, a gente desrespeita e em respiração para informar uma realização e desrespirar ela na oralidade. E tudo isso ao mesmo tempo. Então é o que a gente falou que o homem consegue, né? Se realiza para poder acontecer desde a saída do útero da mãe, né? Porque ele quer controlar a matéria, ele quer controlar a luz que lhe incendeia. E olha só, ao mesmo ponto que a gente faz essas receitas nominais, e dessas nominais a gente cria uma reação íntima para a gente carregar elas na nossa intimidade pessoal, na nossa mente, carregando com nomes. Eu conheço fulano de tal, eu sei que é aquilo, e aí aqueles nomes fazem diferenciações nas rúbricas dos vasos que debatem-se com sangue, fazendo ejeções carregadas em diferentes posições do cérebro, que obriga o cérebro a transduzir sinal e desincorporar desses sinais controle, movimento, controle de descarga. Então, olha só o que é isso. É essa química, né? É todos esses elementos que a gente ingere ou desconhecer a partir das relações em vida, nos utilizando das ferramentas que são combinações desses elementos, desses átomos, para poder melhorar nossas vidas, né? Então, a escrita é uma ferramenta. E aqui, ó. E aí a gente tem várias outras ferramentas, ó. Essa ferramenta, o martelo, ela é combinações de átomos de metais, de alguns tipos de metais, com combinações de madeira, átomos que compõem a madeira. E nesse incrível conhecimento a gente faz cada vez mais martelos fortes,
ou martelos com aparências mais moleficientes, né, para nossa utilização. E aí tem um desencanto aqui agora, pessoal. Uma utilização comercial, né? Essa utilização comercial fez da fábrica e da acomodação fabril não só o desejo, a compulsão de ter todas essas coisas, né? As pessoas, elas se carregam mais no consumismo, e só que elas mal usam, né? E desse consumismo dessa fábrica fez a retenção e a preocupação ela foi boa, né? E porém a construção desses martelos são assim, são ao ofício desse comercial, mas eles são bem constantes, né? Você só vai ter um martelo diferente se você se colocar a fazer esse martelo. E só que é cada vez mais difícil de você conseguir fazer um martelo na sociedade, entendeu? Então não só o martelo, mas qualquer coisa na vida, né? Se você quiser fazer um alfabeto, fazer um teclado diferencial, é possível, porém está cada vez mais difícil. Você entende? Então está cada vez mais difícil a gente se livrar desses artifícios. Em alguns pontos isso atrapalha a sociedade, a associação, o feedback das integrações que servem a algumas bases de crescerem. E aí crescerem no sentido capital. E aí a gente tem o diferenciamento socioeconômico, que debate e faz muita inadequação nessas reações químicas. Então a gente tem produtos, né, com boas integrações de reações químicas, de receitas. Porém, as pessoas e as relações das pessoas está cada vez mais difícil de acontecer. Umas relações que desportam essa beleza, né? Esse acontecimento, essa rigidez. Bom, e aí a gente já está chegando. Então, o que é a união? A união é a força. A união é a imagem desses átomos que compõem essa periodicidade na natureza, só que a união ela é a tentativa de fazer. A união é a tentativa e o consumo de energia em função de organizar e testar dessa organização o conjunto de eficiência que declara potencial de ser unido e servir-se dessa união. Então, a união é o que a gente tenta fazer, só que a gente desune as pessoas por conta das suas diferenças financeiras. Classe social desune. Infelizmente, pessoal, eu e muitas pessoas, é natural isso, né? Isso é natural. Não quimicamente a gente não se dá bem em ambientes que está banhado por classe social, de pessoas que recebem muito mais que a gente, porque receber, assim como a gente percebe no estudo e se apontua nesse recebimento, quando a gente não recebe, a gente fica vulnerável.
vulnerável a essas pontas e essas despontas. E a gente nunca quer ficar desapontado. Só que quando existem pessoas com pontas maiores, e aí nesse sentido a gente está falando dessa ponta aqui, ó, a gente fica, ó, desapontado. Desapontado nesse sentido aqui, ó. A gente fica pra cá. Não pra direita, a gente vai ficando pra esquerda e vai acontecendo isso. Então a união, ela é a tentativa desse consumo. Veja você. Você é a união de vários elementos químicos, e desses elementos químicos que foram sondando e somando-se na retração da sua mãe, na sua recombinação natural de obedecer em célula a multiplicação e a composição de várias diferenciais de tecidos que são, em comparação com a natureza, as raízes da nutrição desse conjunto de união. Faz-se você, né, uma união, uma integração dessa composição desde lá dentro do útero da sua mãe, quando seu pai inoculou um embrião lá, né, que é o que a gente chama de você. Essa tecnologia trouxe dessa união você em vida, e agora que você está desunido a ela, você está sobre riscos. E nessa dispersão dos riscos, você está em todo momento buscando formação. E essas formações são as químicas sensitivas. Então, as químicas sensitivas são as desformações que você acumula para se proteger, porque você reconhece que está fora desse núcleo de composição. Então, se a gente está sempre desformando, a gente está num ambiente de desformação, a gente está sempre em risco. Só que com ferramentas a gente consegue desarriscar melhor. E aí a gente está usando essas ferramentas aqui agora, nesse instante, buscando isso mesmo, esse reconhecimento. E qual que é a estabilidade? Qual que é o local que nós, na inteligência da integração e da ciência, qual que é o lugar que a gente criou para poder fazer essa união mais dispare, com mais cientificação e menos poder capital no prejuízo sensitivo que a gente acabou de declarar aqui. É a tal da religião. Só que a gente, até para a religião, criou um mecanismo de depleção, que é a regional. Então, por mais que você seja religioso, a gente não foge da diferenciação capital. Por mais que a gente trabalhe dentro da religião e desses locais, né, o desafastamento e o que a gente mais faz, balanço químico. Nesses locais a gente faz o balanço químico de nós em relações para poder fazer essa união. Não é forte, porque como força de desvida, de ser vivo, a gente precisa do capital, a gente acaba fora desses locais, né, sofrendo até mais. Por quê? Porque dentro desses locais, né, não é para tirar o barato de quem frequenta, não. Eu sei como é que é. Mas nesses locais, a ressonância do pensamento desadequacionar o núcleo molecular
dos sentidos, diz atriz, diz forças motrizes que se arcam para poder para poder socializar, que se arcam para poder socializar, a atividade cresce muito. Então é como se o fermento da atividade fisiológica que funciona cerebelarmente no edifício de relação social cresce muito. Então, nesse crescimento e sensibilização, a gente cria um acordoamento afinado de face muito constricta. Então, a gente molecularmente trabalha a face, descomprimentando todas essas energias diferenciais que a gente reconhece por alquimia e conhecimento, né? Conhecimento médio. Tudo isso que descreve em nós e faz os estímulos cintilantes, tudo isso, pessoal, que ferramenta em nós e fermenta, acrudesce-se num alto grau alquímico que faz mudança depletiva, do desestabelecimento químico que faz depleção nas nossas articulações, principalmente as articulações temporomandibulares, que se enobrece, né, no esticar a partir desses comprimentos. Olha só para você ver, observa, comprimento de gente, não é de onda não, é de gente, porque as pessoas elas são banhadas por energia, por átomos. Então você tem, né, que a união ela é uma representação de comprimento. Veja bem, os braços aqui se cumprimentando e se realizando nesses comprimentos. Olha só. Então esse comprimento, olha só, olha a articulação temporomandibular, olha a preocupação, olha a adaptação, a quantificação de utilização disso faz mudança na seriedade da vida celular. E aí sobe muito a atividade quântica da adaptação facial, a força estrutural aqui, ó, das moléculas que reside aqui vai ficar forte e vai conseguir se controlar no atentamento de ver outras pessoas e cumprimentá-las. Então ela não vai ter dificuldade para poder ser social, cumprimentar as outras pessoas e ter essas rotas na vida, porque ela pratica quantificamente e molecularmente, ela fortalece essas articulações e esses tecidos aqui, ó. E a unificação de descargas por produção cerebelar e condicionamento sério desse artifício faz com que essa pessoa se torne adaptada. A única falha nessa nutrição é quando cessa, né? Aí quando a pessoa ela para de ir nessa religião e para de praticar nessa religião e ela para de praticar esse edifício de cumprimentação e de balanço químico, deixa eu destacar aqui, ó, balanço químico, porque quanto mais a gente balança uma fibra, mais a gente compreende a superfície de contato e as pontas das ondas. Vou destacar com isso. Então, quanto mais a gente balança, a gente faz o balanceamento, ó, das descargas, mais a gente
faz ponta. E nessas pontas a gente discoar um nome. E a gente discoando o nome, a gente decora esse nome. E decorando esse nome, a gente soa esse nome unicamente na mente. Ionicamente. Só com o poder dos íons que rodeiam, os elétrons dos íons que rodeiam a nossa atmosfera, o nosso ser em intimidade descarregada com a vida. Seres muito sensíveis, frajolados, sentem muito esses diferenciais de pontas que nós nos obrigamos a chamar, descoando o nome. E aí a telemar, essas linhas que se concentram nessas discoações, só que elas estão nas entidades muito mais altas, com pressões muito mais baixas, porque elas emitem pulsos lá nas suas, olha só, nas suas torres. Mas eu acho que eu estou fugindo aqui um pouco, mas esse que é o nosso serviço, ó. Torre de descargas radiais. Vamos ver. Não é isso. Torre de telecomunicação. Torre da telemarketing. Torre de telefonia. Ah, legal, ó. Melhor. Torre de telefonia. Ah, aqui, ó, era isso mesmo. É porque as marcas, isso faz bagunça na cabeça. Então uma torre ela é muito alta, né? Então ela consegue, quanto mais altura, ela consegue mais controlar suas dispersões, porque ela consegue um raio atômico muito maior. Então a eletronegatividade na espacial é muito maior nessa emissão. Então ela faz uma bolona, sabe? Uma bolona que é o poder iônico que ela tem. Bola de energia grande. Representação de torre. Não sei. Não. Tipo aqui, ó. Mas aqui a gente tem um raião, né? Por causa que se fosse maior essa torre, o raio ia ser ainda maior. E aí, se o raio ele representa metade de uma circunferência, a gente tem a desrazão emissiva para cá, ó. E aí a gente tem uma bolona. Então a ampliação dessa linha de transmissão enaltece essa torre com maiores o que a gente chama de maior tráfego de ondas organizadas. E aí, como que a gente organiza as ondas aéreas? A gente cria aquela famosa... cara, como é que é? Não, frequência. Né? Então a gente cria aquela famosa frequência. E nessa famosa frequência, imagens, olha só para você ver, frequência. Dependendo da frequência que você emite as ondas interiores e desaponta elas, nessa ponta você consegue chamar ela de vermelha. Nessa ponta aqui, ó, você chama ela de preta. E assim sucessivamente. E aí, quando essas pontas atingem um diferencial de atividade, você chama elas por algum nome.
E aí esse nome estabelece uma frequência iônica. É a mesma coisa que acontece nessa, nessa, nessas antenas, né? A dispersão de sinalização dessas torres, né? Sobre esses raios e essas ionizações cria um campo de transmissão. A partir dessa transmissão, o desenvolvimento para chamar essa transmissão desimpulsiona a partir da frequência. E em cada frequência você pode colocar um nome, né? Olha só que legal. E aí sobre essa frequência a gente tem a desinformação do quanto elas estão vibrando. Se eu cortar aqui, ó, né? Porque às vezes a gente pode ter a movimentação e a da onda e sobre essa onda ela alcançar potência por bater em matérias. E aí uma mesma onda ela pode sofrer isso. É o trabalho da fissão dessas ondas, de uma onda no caso. Bom, e aí essas fissões elas vão, né, se eu cortar essa onda no caso, eu posso chegar e afirmar uma frequência para essa corda aqui, ó, para esse ponto da corda. Bom, se eu afirmo uma frequência, essa frequência ela assume um lugar desse campo. Esse lugar para nós nessa descrição alquímica, se eu instalo antenas diferenciais que emitem pulsos dentro dessas coisas, pode ser esses canais aqui, ó, essas antenas dentro dessa torre. Você pode colocar várias antenas. Essas antenas, por exemplo, essa antena pode ser de uma estação, essa antena pode ser de outra. E nessa antena eu posso, ao mesmo tempo, emitir uma variação muito grande de frequências diferenciais dentro desse campo. Legal, né? Agora, a mesma coisa a gente vai levar para o nosso estudo aqui, ó, ao desaponta, né? Se eu tenho essa desaponta aqui, ó, eu tenho um nome para essa desaponta. E aqui, essa energia que chega até aqui, ó, né, seria bom de lado, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tem aqui, ó, olha que legal. Aqui, ó, a emissão aqui, ó. Deixa eu vou pegar essa imagem. Ela vai servir. Olha que legal, pessoal. A gente viu a torre, falou do raio. Beleza. Agora, olha que legal. Para mim fazer uma torre, olha só, a gente tem duas pontas aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu mais cores. Ficou bem fraquinha essa, né? Não, vou pegar o verde. Então a gente tem aqui, ó, duas pontas, e cada ponta circuitivamente leva a vida se transportando com um nome. Então esse aqui pode ser o Adão, esse pode ser o nome, esse é Adão e essa é a Eva. Eles estão na mesma torre que a gente falou, ó. A gente tem a torre, e nessa torre que a gente tem o raio a relação iônica que ela faz, ela manda o raio para cá, e esse mesmo raio vai para cá, ó. E aí ela forma um campo de energia, né? Olha só, o campo de energia é basicamente parecido com a roda, a montanha. Não, montanha russa? Não é montanha russa, não, é aquela roda de parque de diversão.
E aqui, ó, esse é o Adão. Eu vou pôr o Adão aqui, ó, e aí eu ponho a Eva aqui. Eles são duas estações. E aí o Adão emite aqui e a Eva emite aqui, ó. Por conta da potência de expressão do nomificada, né, e trabalhada. Só que a emissão dela pode ser diferente, pode ter uma modulada diferente do que essa. E dentro dessa modulada, desse material de expressivo, dentro desse campo, pode sofrer ressonância com esse campo e ganhar a mesma ampliação. Então o Adão se amplia nessa estação. Então é bom para ele ficar nessa estação. E ao mesmo tempo a Eva se amplia. Só que eles podem se complementar, olha. Aqui a gente tem um raio do Adão e o raio da Eva. Esse mesmo raio vai para cá. E olha só. Ele tem a sua energia iônica. E aí, sobre contato com a Eva, eles sofrem diferenciais de balanços nesses elétrons que rodeiam o seu átomo nessa sua representação atômica de ateonomical, Adão e Eva. E aí, até que eles entram em ressonância para fazer uma soma grande, somar em 2, eles sofrem vários fenômenos. E aí a gente tem os fenômenos. E aí aqui a gente pode falar fenômeno alquímico, porque esses fenômenos, principalmente esse de comprimento, faz aqui, ó, na estação facial dela, uma cicatrização de se pausar e se comportar na preocupação de descompressionar essa imagem e essa energia no seu campo de energia. E ao mesmo tempo com Eva. Olha o X da questão. Então olha o X aqui. E o X dessa questão de desvaler-se e retroprojetar e gravar essa retroprojetação, essa imagem, memorificando ela, a imunidade gera-se assim. E olha só, de cima para baixo, eles se olhando e se cumprimentando, é a representação energética. E o que a gente tem aqui, ó, né, na química orgânica? Química orgânica azimutal. Acho que é azimutal que fala. Não. Cadeia. Química orgânica. Vamos ver aqui. Aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Essas representações de comprimento, né? Só que o comprimento com os raios, olha só, é a mesma coisa que o comprimento com os seus raios. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês em evidência. Essa é a representação, eu não lembro o nome, não sei se é azimutal, mas olha só, olha como que rico, que fonte. Esse comprimento é o mesmo que isso aqui, ó, comprimento de uma ligação. Quando liga a ação, faz memorificação. E essa memorificação faz o desapontamento. O desapontamento que vai se expressar, discar-se na interpretação fisiológica e imune em nome da realidade e quantificação, estabelecer numerologicamente a força de comprimento que já sofreu. E essas descargas químicas vão fazer sinápticas balançarem e soarem dessas memórias os encantos para fazer com que você consiga se movimentar e reafirmar sua face e seus cumprimentos para as pessoas.
como eu vinha falando, a estação de fazer ressonância com os indivíduos na religião eleva muito essa atividade. E esse ser que se reage nessas religiões, ou nesses trabalhos, ou nessas amizades, seja lá o que for, cresce muito esses desapontamentos. Então ele fica super bom nisso. Só que se ele afasta da religião, ele meio que decai e vai decaindo e sofrendo processos químicos de oxidação, né? E aí olha só o que vai acontecendo. Ele vai perdendo várias coisas. Vai perdendo as cores. Depois ele perde o desajustamento das outras pessoas com base nos seus nomes. E aí esses desajustamentos fazem essas pessoas não serem levadas a sério como eram levadas. Porque eles não voltam nessa coisa. Mas aí, às vezes, eles não voltam por conta de ter criado um vínculo de desclassificação. E dessa desclassificação eles se enxergam desclassificados por conta dessa evidência aqui, ó. E é o que muito acontece. E acontece comigo, acontece com várias pessoas. A gente sempre procura o local mais confortável pra gente se estabelecer, né? Nessas convicções de desaportar a vida e se comportar perante a classe que se consome ser a partir dessas observações alquímicas. Bom, agora acho que eu já passei o circuito narrativo, e aí a gente revelou-se na natureza, e aí a gente vai voltar à natureza para fazer a pergunta para a natureza, assim, ó. O que na natureza, o que em você, natureza, é fixo, é constante, é vivo, e eu posso confiar plenamente, né? E aí ela vai falar com nós, ó, o que você tem de mim sempre são os elementos, a natureza. E se você é produto disso, dessas recombinações, tudo na vida é produto disso. Opa, então vale a pena eu reconhecer isso, né? Então, aí ela vai falar assim, claro, você reconhece, você é isso. E aí, oba, eu sou isso, então eu tenho que agradecer e cuidar disso, né? Essa é a relação. Esse é o Deus, né? E essa é a minha busca por conhecer a Deus, conhecendo a sua materialização para conosco e trabalhando o meu relacionamento com essa materialização. Bom, e aí nessa nossa materialização a gente sempre busca organizá-la ao nosso gosto, porque a gente pensa que o nosso gosto é o gosto de Deus, porque Deus nos fez. E realmente, só que dentro dessas contrações, desses contrastes, a gente encontra a revelação de nós em função da natureza, estabelecendo conhecimento dos fenômenos alquímicos e físicos que ocorrem nessas relações. E esses fenômenos, quando não entram em balanço químico, tem uma tristeza, tem uma coisa que vale a pena buscar entender para poder ver se consegue se equilibrar. Por quê? Porque em ensaio e em busca científica a gente entendeu que até mesmo o consumo das vidas entra em balanço dentro de uma estação de tempo, que é a cadeia alimentar.
né? Então, nessa cadeia alimentar, conforme o tempo vai passando e as espécies vão se adaptando, elas entram em balanço químico. Por quê? Porque ela é periódica. A vida dentro desses equilíbrios precisam estabelecer uma periodicidade. O mesmo encantamento, a mesma condensação de estabelecer vínculo com esse receituário faz-se na nossa vida e no nosso cuidados diário, no nosso cuidado semanal. A gente estabelece e se aporta de vínculos com um eclodecimento de nomear e estabelecer da responsabilidade que a gente consegue, as frequências que a gente consegue, os locais que a gente consegue nessa estação. Onde que está? Aqui, ó. Os locais que a gente consegue, a melhor união, a melhor precisão, porque a gente é exato na construção simbiótica de sentidos, sensitivo, da sensitiva. A gente já sabe que a gente é exato, e aí a gente desexatifica esse exato que a gente sabe que a gente é, fazendo isso que eu falei, ó, fazendo o gracejo de lidar e de relacionar com essas ondas, até conseguir desapontar algumas, né? Devorar elas, desmatar elas, dematerializar elas, para saber materializá-las e saber o que elas são. O que elas são em princípio químico. Por quê? Porque a gente perguntou para a natureza o que ela representa, qual que é a sua primazia, né? O seu estado mais natural, e é o estado elementar. Então vamos nos alimentar agora nessa elementariedade. Vamos trazer para dentro de nós o hidrogênio, né? Trata-se de uma substância gasosa. Então a gente já tem aqui, ó, hidrogênio, substância gasosa. Mas antes de a gente declarar as recompensas do hidrogênio, veja bem, hidrogênio, a gente deve se perguntar o motivo desse gás com valor de comportar a tabela e a elementariedade da vida nessa vaga frequência, né? Porque se aqui é uma estação, né? Se aqui para isso a gente tem uma torre de emissão, a emissão na vida, na nossa Terra, como um satélite mesmo. Se aqui para aqui a gente tem uma torre, cada local desinteressa, né, nessa vida, nessa Terra, desses elementos conhecidos até então, nos interessa saber a sua localização para entender o motivo científico de colocar a desaproximação deles e entender dessa desaproximação recursiva, né, as intenções de fenômenos que ocorrem entre essas rimas, né, entre esses locais. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem em composição para nós, no nosso filtro de organização, a genealogia.
e a família e a rima das famílias, né? Então na tabela a gente tem os grupos que representam as famílias dos elementos. O hidrogênio ele está na família 1, no grupo 1. Então vamos lá agora no hidrogênio. Trata-se de uma substância gasosa hidrogênio. Se ligam, formam moléculas H2, conhecidas como gás hidrogênio. Trata-se de uma substância gasosa inflamável, incolor, inodora, não metálica e é insolúvel em água. Então vamos lá, ó, hidrogênio. Você viu que ela é um gás e ele é inflamável. Olha que ótimo, né? Então ele participa do processo do fogo. Então esse gás ele faz fogo. Você sabe que a gente respira o oxigênio, oxigênio, libera gás carbônico. Esse gás que a gente respira, ele inflama a molecularização de transporte celular. Então ele abre canais, ele ajuda a abrir canais por diferenciar em temperatura a nossa organização interna e isso tudo faz mudança química na nossa estrutura. É interessante. Então, legal, o hidrogênio é um gás, é inflamável, incolor, inodora, não metálica e insolúvel em água. O ponto de fusão do hidrogênio é menos 259 e o ponto de ebulição é menos 252,9. Então aqui, ó, a gente tem dois pontos moleculares. Por que isso é importante? Hidrogênio molecular. Ponto de fusão. Porque a fusão ela significa a soma em efeito de ressonância, a soma estável. Só que a soma estável de quê? Dos átomos que estão em princípio gasoso, em estado gasoso. Já a ebulição em relação molecular vai ser menos 252,9 graus Celsius. Ou seja, muito frio, né? Vamos lá. Devido às suas características, principalmente a capacidade de armazenar energia, essa substância é utilizada como combustível. O elemento hidrogênio é raro na atmosfera terrestre, posto que sua densidade muito leve permite escapar à gravidade da Terra. Todavia, é abundante na superfície do planeta na forma de hidrocarbonetos, como os componentes do petróleo e água. Por isso, é o quarto elemento mais abundante da Terra, atrás apenas do oxigênio, silício e alumínio. Então a gente já percebe que o hidrogênio ele só está para nós, só chega na pressão que a gente se encontra a partir de hidrocarbonetos, que é a manifestação do hidrogênio em produtos da natureza, né? E aí esses produtos a gente utiliza. Geralmente os produtos que são
comburentes, né, eles têm hidrogênio na sua estrutura. E então, ó, a HI ele pode ser AGI, HI, né? Só mostrando uma forma de descondensar essa razão nominal. Draw. Derio. Então, outra razão. Adesão, movimento, né, atividade, adesão, hidrogênio igual a Então esse há uma afirmação e olha só o acento circunflexo. Esse acento circunflexo é uma discoação nominal de referência. De hidrogênio N. Então, reafirmação IO é igual a IO, e o IO ele vai ser para nós como uma contração de comprimento. Não, pode ser como uma injeção. Então olha só como que a gente consegue descomponentizar as sílabas e da sílaba a gente encontrar uma estrutura de performance reagente em palavra. Então, se toda a sílaba na oralidade da expressão a gente desmovimenta os nossos mecanismos fisiológicos da respiração, fazendo contrariação com a respiração, o processo natural de desviver-se sobre a descompressão de oxigênio que a gente precisa. Para quem não sabe, a pressão no pulmão ela é menor do que a pressão atmosférica que a gente tem do lado de fora do corpo. E por ela ser menor, ela naturalmente atrai nesse equilíbrio gás para dentro de si. E a gente tem essa atração, essa mecânica atrativa por diferencial de pressão. O hidrogênio ele é um gás, e aí a gente dissolveu esse nome para poder para a gente entender que há o movimento, e o gás ele realmente se movimenta com muito mais facilidade. Há uma adesão, o hidrogênio ele tem a adesão
O G ele faz uma afirmação de descoada, né? Eu acho que isso representa a sua integração em moléculas, por exemplo, no hidrocarbonetos, né? Então, ele tem superfície de contato, o N faz uma reafirmação hidrogênio dessa injeção. É como se fosse realmente uma certa combustão, né? Desse hidrogênio, no elemento hidrogênio. Vamos pôr para cá. Então vamos tentar. A gente está tentando entender. Eu mesmo tô aqui agariando fundos aqui, ó. Vamos ver desse site aqui o que a gente. Hidrogênio. Composição dos seres vivos, pois está presente em moléculas orgânicas. Ó. Presente em moléculas orgânicas. Vamos pôr aqui, ó. Compensa do hidrogênio. Presente em moléculas orgânicas. Beleza. Como carboidratos, proteínas e lipídios. Carboidratos, proteínas e lipídios são produtos da matéria que a gente alimenta, né? Se alimenta. Além de compor a substância vital, água. Aí a gente chegou no ponto. Água. Então olha a importância, né, do hidrogênio. O hidrogênio ele pertence à água. E a água é o elemento mais abundante que a gente tem. É muito abundante na água. A gente tem o oxigênio também, que ele é muito abundante. Mas aí até porque se esquenta a água, você vê o gás, o hidrogênio saindo, o oxigênio também, né? E aí a gente sabe que a água ela é um solvente. Ela é um solvente. E aqui, ó. Olha só como que é interessante e inteligente fazer isso. Esse hidro vem de água. Então, movimento e adesão. Hidro. Esse movimento e adesão vem de água. A água ela tem essa propriedade fluida e ela só perde essas propriedades quando há mudança de estados. E na mudança de estados a gente muda o nome também. Então, tá vendo como que a gente virtualiza todas essas características e essas performances dos elementos? Isso é muito bom, né? No sentido virtualístico de ser, né? Nesse estilo. E aí você vai vendo que a rima e essas combinações entre as referências nervosas, cerebelares de descarga, vão fazendo sentido e vão declarando uma cognição sobre essa organização. E aí, simpático-mimeticamente, a gente vai entendendo, inteligenciando, intelimente, né? E assim, plantando dentro dessa mente as gerências de
de quantificação relacionada que a gente adere e se recompensa desse aderecimento, que é os comprimentos, as desinjeções, né? Se eu fizer aqui, ó, o oi, eu desingesto o i, o influxo, o i que representa o influxo de pontas. Que ponta? A ponta do G. Aqui, ó, essa ponta, a ponta desse elemento aqui, ó, dessa representação aqui, ó, desse desapontante, né? Muito legal, cara. Acho que a gente já viu muita coisa por hoje. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu posso colocar, que eu vou trazer para o próximo vídeo algumas coisas sobre diferenciais sobre o hidrogênio que eu vou pesquisar, e aí vou falar com mais facilidade sobre esses diferenciais do hidrogênio. Mas por hoje já valeu bastante, que a gente fez muita relação que eu estava querendo sobre sobre a tabela, sobre a periodicidade, sobre os elementos, e nessa elucidação a gente construiu de circunstância, circadiou melhor o influxo de valores para com esses elementos que a gente vai constipar um arrendamento maior de relação, né? nesse destratamento que foi falado, nessa desidratação desses elementos, que a gente vai sugar tudo. E aí a gente vai aprendendo, né? No outro vídeo a gente tenta aprender mais um pouco, que eu mesmo estou muito grato por estar aprendendo isso de uma outra forma que eu não consegui no ensino médio, né? Então é isso que eu espero passar para vocês, esse poder, né? E utilizando essas ferramentas, internet, PowerPoint e a comunicação. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueçam de dar o joinha, comentar as suas inadequações, as suas dúvidas, deixar aí pra gente, ou até mesmo o seu oi, que aí a gente retorna no desexperimento de conhecer pessoas novas e partilhar as comunicações que a química pode nos trazer, né? Desses desinfluxos de informações, né? Bom, e é isso. Se você gostou, compartilhe, não se esqueça de compartilhar e assista os vídeos do canal também para ajudar a dar aquela força. Deixe os joinhas, fica à vontade, o canal é mais seu do que meu, eu tô aqui só de favor mesmo, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo.